Ok. Então, pessoal, vamos dar início à aula de hoje. Hoje nós vamos ver o módulo 18. Nós estamos, então, no capítulo 4, que é a parte de transição à turbulência. E até a aula passada, nós estudamos os processos de transição em escoamentos cesariantes livres e depois em escoamentos nas proximidades de uma parede. E vimos os tipos de instabilidades fluidodinâmicas que caracterizam o processo de transição. No caso dos escoamentos cesariantes livres, são as instabilidades de Kelvin-Helmholtz, seguidas de todo um processo que foi estudado, né? E em camada limite, nós vimos que os escoamentos transicionam devido aos efeitos viscosos e as instabilidades que iniciam o processo de transição em camada limite são conhecidas de ondas de Tomian-Schmidt. Então, nós vimos esses grupos aí de escoamentos canônicos, e hoje, para dar sequência e finalizar esse capítulo, nós vamos estudar outros tipos de escoamentos que também transicionam. Então, quais são esses outros tipos? São basicamente dois tipos de escoamentos, que são os escoamentos que transicionam sob efeitos gravitacionais, e depois nós vamos ver os escoamentos que transicionam sob os efeitos de forças centrífugas. Bom, então, além dos escoamentos já apresentados, nós podemos encontrar outros tipos que merecem também comentários em relação ao processo de transição. Nós vamos apresentar esses escoamentos e as instabilidades características que pode conduzi-los ao processo de transição à turbulência. Então, o primeiro grupo são os escoamentos do tipo Rayleigh, Bernard, que são escoamentos que acontecem devido aos efeitos gravitacionais. Não, é convecção natural pura. Aqui nós vamos esquematizar o experimento. É um experimento idealizado, tá? Mas, concebendo as ideias com esse experimento, nós vamos poder aplicá-las para outros tipos de escoamentos que acontecem na natureza ou até mesmo em aplicações industriais. Bom, então, aqui na primeira figura, pessoal, figura A, nós temos a seguinte configuração. São duas placas paralelas que estão dispostas na horizontal, uma superior e uma inferior, e nós vamos impor uma operação nesse sistema de tal forma que a maior temperatura esteja na placa superior e a menor temperatura na placa inferior. Então, aqui do lado direito, nós temos a distribuição de temperatura. Como processo de transferência de energia que vai acontecer apenas por difusão, então a distribuição de temperatura será linear. A distribuição de temperatura com a coordenada vertical, que é a coordenada Z. Então, aqui nós temos o sentido do fluxo térmico, fluxo de energia térmica. Então, aqui está a parede aquecida e aqui a parede fria, do ponto de vista relativo uma à outra. Então, percebam que as camadas de fluido mais aquecidas estão na parte superior. E as camadas mais frias na parte inferior. Então, nós vamos ter aqui um meio fluido estratificado em temperatura e, em consequência, estratificado também em massa específica.
E essa estratificação é uma estratificação do tipo estável. Estratificação estável. Por que estável? Porque as camadas mais densas estão embaixo. E as camadas mais leves, camadas mais pesadas embaixo, as camadas mais leves em cima. E pelos efeitos gravitacionais, de peso e empuxo, isso é um sistema completamente estável. Porque as camadas mais leves tendem a subir. Elas vão encontrar uma parede que impede a ascensão. Elas vão ficar aprisionadas. As camadas mais pesadas tendem a descer, que também vão encontrar uma parede. Então, nós temos aqui, nessa configuração, uma estratificação estável. Estratificação estável. Então, esse é um sistema dinâmico que é incondicionalmente estável, porque nós podemos perturbar esse sistema com a amplitude e a frequência que quisermos, que ele não se torne instável. Ele é completamente, incondicionalmente estável. Bom, então é uma configuração em que nós não teremos movimento de fluido. O processo de transferência de energia vai acontecer apenas por difusão. Lembrando que isto é um processo que pode também ser chamado de convecção, convecção térmica, onde a advecção é nula. Então, é uma convecção onde nós só temos a difusão. É uma convecção, convecção sem advecção, ou seja, sem movimento. Mas como tem gradiente de temperatura, a temperatura maior em cima e menor embaixo, então a energia vai ser transportada por difusão. E esse sistema nunca vai se tornar instável, porque as partículas de fluido nem mesmo se movem. Bom, agora vamos analisar o contrário. Essa configuração inferior, onde a maior temperatura está na parede de baixo e a menor temperatura está na parede de cima. Se o sistema não tem movimento, então a distribuição de temperatura também será linear, porque nós teremos apenas a difusão. Porém, nessa situação, é um sistema dinâmico que é instável. Por quê? As camadas mais leves de fluido estão embaixo. Então, elas têm a tendência de subir. Tem a tendência de subir. E as camadas mais pesadas estão em cima e têm a tendência de descer. Então, isso é possível de acontecer, que partículas de fluido venham subir e partículas de fluido venham a descer. Bom, mas como as paredes, as placas são perfeitamente horizontais e paralelas, então todas as partículas de fluido têm o mesmo potencial para subir, assim como todas as partículas de fluido que estão em cima têm o mesmo potencial para descer. Então, não é possível que uma camada de fluido completa suba. Por quê? Não teria como o fluido de cima descer para atender o balanço de massa. Então, essa é uma situação impossível, que as camadas de fluido subam ou desçam de forma completa. A única forma do sistema se movimentar e aparecer a advecção é na forma de instabilidades. Então, se nós perturbamos o sistema, injetamos em uma perturbação, essa perturbação pode ser, por exemplo, de ordem geométrica, uma
rugosidade, uma ondulação nas placas, isso vai criar regiões de preferência de ascensão. Da mesma forma que vai criar regiões de preferência de descida do fluido. Se nós perturbamos com outro tipo de perturbação, por exemplo, onda de pressão, vibração, então, novamente, esse sistema vai selecionar um comprimento de onda que é o mais amplificado. E no capítulo 3, a gente apresenta lá a análise de estabilidade linear, até mais completa, de forma mais completa que nós vimos aqui em sala. E foi demonstrado lá que o comprimento de onda mais amplificado para esse sistema é igual à distância entre as placas. A distância entre as placas. Isso está demonstrado pela teoria de estabilidade linear. Tá? Então, nós temos aqui uma altura h, e este vai ser o comprimento de onda mais amplificado. Então, deverão aparecer instabilidades em um primeiro momento, né, à frente de todas as outras instabilidades. E aqui nós estamos falando de um processo de transição à turbulência. Então, se atingir o regime de turbulência, nós vamos ter uma banda larga de comprimentos de onda. Então, mas a transição começa pela amplificação máxima, né? Que acontece nesse tipo de problema sempre com o tamanho da distância entre as placas. Isso está demonstrado pela teoria de estabilidade linear. E se nós fazemos os experimentos, sejam eles experimentos materiais, sejam eles experimentos computacionais, nós vamos verificar que realmente, não importa qual é a distância, sempre as instabilidades mais amplificadas terão este comprimento de onda. Né? Então, aqui vai aparecer aqui, olha, um comprimento de onda, um outro comprimento de onda, e assim até cobrir todo o domínio. Bom, e como que é essa instabilidade? Essa instabilidade vai aparecer no sentido de que, numa dada posição no centro do comprimento de onda, o fluido vai subir, né? O fluido vai subir, e na região intermediária o fluido vai descer. De tal forma que aí nós temos, então, o aparecimento da advecção de forma fisicamente possível, que é atendendo o balanço de massa. O fluido sobe, então o fluido desce. Observa que essa exigência não é possível de ser atendida, senão através de instabilidades, porque uma camada inteira, 100%, não pode subir, porque não teria como uma camada descer. Então tem que ser na forma de instabilidades. E esse tipo de instabilidade, então, pessoal, é o que a gente chama de instabilidade de Rayleigh-Bernard. Instabilidade de Rayleigh-Bernard. Então, observa que essa instabilidade mais amplificada, ela não pode ser classificada como Kelvin-Helmholtz e também não pode ser classificada como uma onda de Tomier-Stieltjes, que são as instabilidades que caracterizam o processo de transição nos escoamentos precedentes. Por isso, esse aqui é um novo grupo de escoamento. Tá? Inclusive porque a fonte de movimento aqui é puramente efeitos gravitacionais. Bom, então, esse é o famoso experimento de Rayleigh-Bernard, com o qual eles identificaram um novo tipo de instabilidade que caracteriza a transição. E que, em homenagem a eles, né, foi batizado como instabilidade de Rayleigh-Bernard. O parâmetro adimensional com o qual a gente caracteriza o processo de transição é o número de Rayleigh. O número de Rayleigh está definido aqui como sendo uma relação entre efeitos gravitacionais por efeitos difusivos. O alfa é a difusão de energia térmica e o Ni
é o coeficiente de difusão de quantidade de movimento linear. Então, é uma relação entre efeitos gravitacionais e efeitos de difusão. Esses efeitos gravitacionais vão promover a movimentação do fluido, vão promover a advecção, e o que está no denominador é o que regula o processo difusivo. Então, a primeira configuração que nós mostramos, os efeitos difusivos são infinitamente mais importantes que os advectivos, porque os advectivos são nulos, né? Então, é um número de Heilig nulo, aquele primeiro experimento. Já no segundo, à medida que nós mudamos a diferença de temperatura, nós intensificamos a advecção. E significa que quanto maior for o número de Heilig, mais intensa será a advecção comparada com a difusão. Ok, pessoal? Bom, então essas células que aparecem, que nós caracterizamos como as instabilidades de Heilig-Bernard, elas podem aparecer, no caso de duas placas paralelas, podem aparecer com dois modos. O primeiro modo é o modo de rolos. Observe os rolos que aparecem, né? São realmente instabilidades transversais ao escoamento. Isso aqui é a altura H do canal. E o outro modo, o segundo modo, que é o modo de hexágonos, né? São figuras geométricas, né? Hexagonais. Ó. Hexagonais. E tem a forma no sentido de que o fluido vai subir entre cada célula e vai descer pelo centro das células. Então, observe o processo aí de ascensão e movimento de descida do fluido. Né? Então, esse é o primeiro modo na forma de rolo, e o segundo modo é na forma de hexágonos, células hexagonais. Aqui nós temos o valor crítico para o número de Heilig, no qual acontece a desestabilização do escoamento. Então, para Heilig menor que 1707, conforme a teoria de estabilidade linear, o escoamento fica estável. Mas para Heilig acima de 1707, o escoamento já se torna instável. E quanto maior esse parâmetro, quanto maior for o número de Heilig, mais tende-se à transição à turbulência. Aqui é uma figura clássica que mostra as células hexagonais, né, em um experimento. Usaram, então, um traçador para visualizar as células. E aqui nós temos o fluido subindo nessa região e o fluido descendo no centro das células. Forma, então, uma movimentação aí advectiva. É um transporte advectivo de energia térmica. Ok? Observe aqui se a gente pode encontrar traços dessas instabilidades na natureza, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma rocha vulcânica e encontramos aí as trincas, né? Processo de resfriamento dessa manta vulcânica, que deve ter acontecido por convecção natural e nas regiões. Quer dizer, nós temos aqui um gradiente de temperatura quando nós andamos nessa direção, né? Então, nas regiões mais aquecidas, o fluido dilata mais, né? Aí, quando vai resfriando, acaba por resfriar onde as linhas de corrente estão subindo, né? Que coincide com esses traços aqui de trincas, né? Observe que aqui nós não temos exatamente hexágonos. Por quê? Porque não é aquele experimento idealizado, né, de Heilig-Bernard com duas placas. Esse aqui é um escoamento por convecção natural na atmosfera. Então, não forma exatamente os hexágonos aí.
Mas a gente tem outros efeitos. Bom, aqui nessa figura, nós mostramos, então, o processo de transição. Observem que em A, nós ainda encontramos células hexagonais, com os traços aqui da ascensão e da descida do fluido. E quando nós migramos aqui para a figura B, aumentando o número de Rayleigh, depois para a figura C, aumentando ainda mais, nós aí já não encontramos mais as células bem organizadas. Por quê? Nós já temos aí uma multiplicidade de comprimentos de onda, de frequências, caracterizando já um estado de um regime de turbulência. Um regime de turbulência. Então, observe aí o processo de transição desse tipo de escoamento, que é uma transição que acontece devido aos efeitos puramente gravitacionais. Não temos nenhuma forçagem, não temos nenhum ventilador, nenhuma bomba forçando o movimento do fluido. No caso aí é puramente por convecção natural. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. É Dário aqui. Sobre esse processo aí de Rayleigh-Bernard. Eu fiquei imaginando aqui, se esse experimento for feito, né? O senhor comentou que as camadas não vão se trocar de posição devido ao gradiente térmico por conta do balanço de massa. Uma camada não tem como substituir a outra para ele voltar para um estado estável. Mas se esse experimento for reproduzido com inclinação, mesmo sem uma instabilidade, a gente já consegue voltar à estabilidade? Mesmo sem uma instabilidades artificiais? Sem uma perturbação? Desculpa, sem uma perturbação. Exato. Ele volta à estabilidade se a gente incluir uma inclinação nesse experimento? Isso. Se você incluir uma inclinação, por mais leve que ela seja, você vai formar uma célula única dentro do experimento. Né? Vai ter fluido que vai subir na placa inferior, porque bom, o fluido é aquecido na placa inferior, então ele tem a tendência de subir. E na placa superior ele tem a tendência de descer, porque ele é mais pesado. E elas vão formar eventualmente mais de uma, conforme o tipo de perturbação que você injeta, né? Mas é a situação em que você vai alterar essa configuração, né, com células de Rayleigh-Bernard, e vamos formar lá uma grande recirculação laminar. E se você intensifica muito o processo de troca, eventualmente ele pode apresentar múltiplas instabilidades, né, e tender aí a um regime de turbulência, que é o que a gente observa, por exemplo, em casa, quando você coloca lá uma panela, né, para aquecer com água, nós não vamos ter a formação de células de Rayleigh-Bernard perfeitamente desenhadas, como aqui no experimento. Mas vamos ter, sim, convecção de Rayleigh-Bernard e vai transicionar para um regime turbulento. E lá ao fundo da panela sendo curvo, você tem esse efeito de inclinação, né? Então, é possível, sim, transicionar, mas a gente não identificaria as células hexagonais ou as células na forma de rolos, né, que só vai ser possível no experimento idealizado, seja ele material, seja ele computacional. Tudo bem, Dário? Tudo bem, professor. Obrigado. Beleza. Bom, pessoal, então, nós temos ainda aqui um outro tipo de escoamento que transiciona, que é uma mistura de efeitos gravitacionais com efeitos de tensão interfacial, né? Que são os chamados efeitos de Marangoni. Como é que isso funciona? Então, aqui nós vamos caracterizar aqui a convecção de Marangoni. Né? Convecção de Marangoni acontece da seguinte forma. Se nós olhamos aqui aquelas células, vamos voltar aqui a figura, aqui, olha. Observa que o fluido vai estar subindo
entre as células, né? E aí ele vai se deslocar nesse sentido até encontrar essa região que ele vai descer. Aqui é o contrário, né? Então, observa aqui, ele sai da placa inferior com uma alta temperatura. E à medida que ele sobe, que a partícula sobe, vai difundir energia, vai difundindo. E aí ela vai encontrar esse caminho e vai continuar difundindo. Ou seja, ela vai transferindo energia para a sua vizinhança à medida que ela sobe. E quando ela desloca deste ponto até este, ela vai estar em uma interface, né? Observa que para ter convecção de Marangoni, nós vamos ter que retirar a placa de cima para fazer aparecer uma interface fluido-fluido. Então, vai ter ali uma interface, por exemplo, entre água e ar. Então, nós vamos ter a placa inferior e, em cima, uma interface. Continua sendo uma camada de fluido com uma espessura H. Então, células de Rayleigh-Bernard vão ser formadas, mas nós teremos um outro efeito físico aqui, que é o efeito de tensão interfacial. Quando você pega lá uma interface entre água e ar, então tem ali um coeficiente de tensão interfacial nesta interface. E se nós temos um gradiente de temperatura, né, por exemplo, se a temperatura está caindo nesse sentido, então nós vamos ter aqui Bom, o coeficiente ele é caracterizado com a letra sigma, né, que é o coeficiente de tensão interfacial. Se muda a temperatura, então nós vamos ter um gradiente de sigma com uma dada direção, a direção da interface. E um gradiente de tensão interfacial promove uma força interfacial, que vai bombear partículas desse ponto para este. Então, nós teremos a advecção promovida pelos efeitos gravitacionais, que aí é Rayleigh-Bernard, mas como aqui nós temos uma interface, nós vamos continuar tendo, quer dizer, vamos ter, na verdade, um efeito adicional. Né? Surge aqui uma nova força, que é a força devida ao gradiente de tensão interfacial. Então, esse efeito de bombeamento, né, adicional, veja que a partícula vai ser bombeada desse ponto para este, além da convecção da advecção de Rayleigh-Bernard, nós teremos o efeito de Marangoni. Né? Aqui, por exemplo, olha, o fluido está deslocando na interface, e nós vamos ter o duplo efeito. A advecção de Rayleigh-Bernard e mais o efeito Marangoni, que é ligado à existência de um gradiente de sigma. Esse gradiente de sigma, observa que ele pode aparecer tanto devido a gradiente de temperatura, quanto à presença dos chamados tensoativos, né, ou surfactantes. Né? Tensoativos significa que você vai jogar aí nesse fluido uma quantidade muito pequena de uma substância que vai modificar o coeficiente de tensão interfacial. Modifica esse coeficiente na interface. E se você tiver concentração desse tensoativo com gradientes, então nós vamos ter também variação do coeficiente de tensão interfacial. E essa variação vai promover força. Ela vai promover força de natureza interfacial. Então, este, pessoal, é o chamado efeito Marangoni, né? Que vai aparecer de forma simultânea com Rayleigh-Bernard. Então, está aqui uma imagem clássica, né? Dos campos lá de sal. Depois dos Andes, a gente vai encontrar esse tipo de campos de sal, né? Aqui vocês vão encontrar, por exemplo, nesse site, né? As Bolívias salar. O que é isso? Nós temos aí um terreno muito plano, é um lago, e num dado momento nós temos lá uma camada de água, O Sol incide, essa água é relativamente transparente, os raios solares incidem,
e serão absorvidos pelo fundo do lago. Vai ter uma absorção. Então, isso simula uma placa que está sendo aquecida por baixo, né? Porque os raios vão aquecer o fundo. Vai ter um meio participante, que é a água, porém, vai ter uma absorção maior pelo fundo, que normalmente vai ter uma cor mais escura, vai absorver mais que a própria água. Então, isso simula aí um fluxo térmico imposto no fundo do lago. Observa que é uma camada esbelta. Isso dispara, então, o processo de instabilidades de Rayleigh-Bernard. Bom, mas é um lago, é uma camada de fluido, portanto, tem uma interface. A partir do momento que aparecem as células hexagonais de Rayleigh-Bernard, aparece automaticamente o efeito Marangoni na interface. Então, tem dois efeitos bombeando o fluido. Efeitos gravitacionais e o efeito Marangoni. Conforme a importância entre um e o outro, veja que essa importância a importância de Marangoni vai crescer à medida que a camada diminui de altura. Então, nós vamos depois definir o parâmetro adimensional, que é o número de Marangoni, tá? Aqui, ó, número de Marangoni. Aqui nós sabemos, ó, dá para ver que tem células hexagonais. Por quê? Devido aos traços que ficaram. O acúmulo de sal em determinadas regiões, né? Por que o sal foi acumulado aqui, ó? Porque tinha uma célula transportando sal para cima. À medida que as partículas de sal vão sendo transportadas na vertical, acontece, então, uma clusterização de partículas, elas se tornam pesadas e precipitam. Então, vai precipitando, formando essas trilhas, o que permite a gente ver o desenho, então, das células de Rayleigh-Bernard, né, no fundo do lago. Foi o transporte advectivo, né, e o efeito de floculação, que acabou por fazer aparecer essas células. Mas, seguramente na interface, tinha também o efeito de Marangoni. Então, isso aqui é uma convecção do tipo Marangoni, ou mais apropriadamente, como tem os dois tipos de convecção, nós poderíamos falar de uma convecção mista, Marangoni e Rayleigh-Bernard, tá? Bom, então, esse tipo de escoamento também é promovido através dos efeitos gravitacionais e interfaciais e também transiciona, pode aparecer turbulência. Aqui nós temos uma relação entre o número de Marangoni e o número de Rayleigh. Então, se a gente separa esses parâmetros, aí nós vamos ter aqui em cima o gradiente de tensão interfacial, d sigma dt. E embaixo nós vamos ter os efeitos gravitacionais. Efeitos gravitacionais que é do que depende o número de Rayleigh. Então, se essa relação Marangoni-Rayleigh é grande, significa que predomina o bombeamento por efeito Marangoni. Se ela é pequena, né, essa relação é pequena, por exemplo, quando o H cresce, né, o H aumenta, aí predomina o número de Rayleigh. E aí os efeitos gravitacionais vão predominar sobre os efeitos de tensão interfacial. Então, com essa relação do número de Marangoni com o número de Rayleigh, nós podemos caracterizar para onde que está indo esse tipo de convecção natural. Se é predominado por efeitos de tensão interfacial ou se é predominado por efeitos gravitacionais. Ok, pessoal? Então, isso é um escoamento bastante interessante também e que é pouco estudado aí na literatura. Alguma dúvida aqui em relação ao efeito Marangoni? Professor, Já era um efeito conhecido. Eu tive uma certa dificuldade para visualizar esse efeito de Marangoni. Aí eu dei uma procurada aqui no Google para ver se eu consegui encontrar. E eles mostraram
algumas imagens era do copo de vinho, o vinho subindo pela parede do copo de vinho. Aí eu não entendi porque nesses exemplos que eles essas ilustrações, né, que eu pude observar, não ficava evidente essa relação entre a tensão superficial e a temperatura, ou melhor, o gradiente da tensão superficial com a temperatura. Existe uma definição assim mais ampla ou diferente, que aí eu possa, quando eu pesquisei, eu achei errada, ou ele é um fenômeno, digamos assim, mais amplo? Tá, eu entendi sua dúvida. O efeito na taça de vinho, eu interpretaria esse efeito da ascensão da película de vinho pela taça como um efeito da linha tripla, da linha de contato triplo. Ou seja, você tem ali um efeito de tensão interfacial, porém, é uma tensão interfacial com um triplo contato, que é o vinho, o ar e o vidro. Então, se tiver uma frente estacionada e a natureza física das moléculas entre o vinho, o ar e o vidro for do tipo molhante, então a força devido à tensão nesse contato triplo vai puxar o fluido para cima. Né? Agora, se for não molhante, aí vai fazer o contrário. Né? Sob efeito gravitacional, ele vai descer, vai precipitar. Agora, se houver, já por alguma razão, ali um gradiente de temperatura no vidro, aí aparece Marangoni. Porque o que nós conhecemos como efeito Marangoni é o efeito da variação da tensão interfacial com algum gradiente que afete o coeficiente. E o que a gente sabe é que tem dois tipos de gradiente que afeta o coeficiente de tensão interfacial, que é o campo de temperatura ou o campo de tensoativo. Né? No caso da taça de vinho, eu não consigo visualizar a presença de gradiente dessas duas naturezas. Eu entendi, Né? professor. Eu acho que agora eu entendi por causa, eu dando mais uma futucada aqui durante a sua explicação, achei aqui que o vinho, como ele tem álcool, conforme o álcool é bem volátil, né? Então a tendência dele é evaporar. E aí essa evaporação do álcool, ela tá produzindo um gradiente ali próximo na lâminazinha, na película que o senhor disse. Ok. Sim. Mas esse efeito, então, é interessante, né? Porque vai ter aí uma espécie de tensoativo, mas eu percebo que a ascensão do vinho pela parede vai estar mais ligada ao efeito do contato triplo. Vai ter um ângulo que pode ser positivo ou negativo, e conforme esse ângulo vai caracterizar se o fluido é molhante ou não molhante, né? E aí vai acontecer a ascensão, ou o líquido vai descer, né? Porque você vai ter dois efeitos ali, a gravidade e o efeito da tensão interfacial. Mas vai ser difícil de separar as duas coisas, porque você vai ter o álcool evaporando e vai ter o efeito que eles estão explicando, né? Simultaneamente. Então, a gente pode ter as duas coisas, o efeito do contato triplo e, ao mesmo tempo, um gradiente de concentração de álcool, né, no líquido. Então, é um exemplo interessante também, que a gente pode pensar em termos de Marangoni. O efeito Marangoni, pessoal, não está ligado direto. Não, o efeito Marangoni não são as instabilidades que nós estamos visualizando. O efeito Marangoni é um processo de bombeamento de partícula de fluido associado ao coeficiente de tensão interfacial. Sempre que a gente tiver um gradiente de um tenso ativo, né, que a gente pode encarar a temperatura também como um tenso ativo, né, que vai ativar o efeito da tensão interfacial. Vai aparecer, então, esse efeito de bombeamento, que esse é o efeito Marangoni.
tá? Como ele está presente, o bombeando fluido, num processo ali instável, que pode até transicionar para a turbulência, então a gente fala, né, de uma convecção de Marangoni. Mas eu acho mais adequado falar de uma convecção de Rayleigh-Marangoni. Talvez, no caso aí da taça de vinho, a gente pudesse associar o efeito Marangoni puro, né? Apesar que tem também o efeito gravitacional presente. Ok? Então, é sempre bom a gente olhar o problema e ver quais são os efeitos que estão presentes, tá? Para a gente poder fazer essa associação entre eles.